Mestre Max, como é que você está? Ei, Sérgio, tudo bem? Eu comecei anunciando você, que falei, se você tem uma boa coleção de discos, no mínimo metade dela é feita por discos produzidos por Max Pierre, não? É, tem bastante, Sérgio, tem bastante. Você sabe que hoje eu estava falando com o João Marcelo Boscoli É, e falou, me conte algo sobre Max Pierre. E o João fez uma declaração muito bonita, que ele falou, Max Pierre é o homem do som. É o homem que levou o som dos discos feitos no Brasil a um outro patamar. É um homem que elevou a qualidade dos estúdios brasileiros a um outro patamar. Como é que se deu isso? você sabe que quando acabou minha banda, o Nilo Sérgio, que era o presidente da Musicisc, pediu para mim ficar, eu e o Aramis, que éramos a banda, juntos, ficar aprendendo essa arte de, de microfonar e tudo mais, música, né? E nós ficamos lá de 1973 a 77, aprendi muito ali. O Nilo era um cara com um padrão de qualidade muito alto, né? A Musicisc era uma gravadora pequena, mas ele tinha o melhor estúdio do Rio naquela época, né? E aprendi muito ali. Fiquei apaixonado porque descobri a importância do som na música, né? Da qualidade de áudio na música, né? Que lógico, somado a grandes arranjos, qual é a arte compartilhada, né, Sérgio? Então, tudo é importante, né? Ali, eu acho que na música você tem que escolher os melhores em todas as funções, né? O que te atrai? Qual tipo de produção te atrai? Você sabe que eu faço essa pergunta sempre. Eu gosto de todo tipo de música. Se eu pudesse fazer, se eu pudesse participar de gravações de música clássica, eu adoraria, apesar dos critérios que eles têm, que são totalmente diferentes do que a gente usa, né? Mas eu amo música clássica, amo música sertaneja boa. Max, ó, a gente não pode mais falar mal do Marcelo Castelo Branco porque ele entrou, tá? Ah, é? Bom, agora Pô, agora que a gente ia detonar ele, pô. Grande Marcelo. esse é Desculpa. um irmão. Eu não sei se ele falou bem de mim aí, Hã? quando você entrevistou. Não, falou o maior diretor musical com quem ele já trabalhou. Ele é exagerado, né? Aí ele falou, não, sai não, Marcelo, sai não. É um irmão. Você estava falando que se você pudesse participar de uma música clássica, você participaria de uma gravação. Olha, eu converso muito, tem um amigo meu, que é o Carlão, da Gison, que ele grava muito música clássica, e eles têm umas coisas de usarem só dois microfones, uma coisa assim. Eu gostaria de mexer nisso se eu tivesse oportunidade, né? Eu sei que é difícil, mas eu acho que tem um caminho com relação ao áudio que pode melhorar muito a sonoridade de grandes orquestras. Mas quem sou eu, né, para falar isso para esses geniais arranjadores e maestros que o mundo tem, né? Para você, qual foi o disco que bateu? Qual foi o disco que você escutou quando era mais jovem? Porque você ainda é jovem. Qual foi o disco que você escutou e falou assim, é isso que eu quero fazer da minha vida? Estou adorando essa entrevista, que você já falou 3 vezes que eu sou jovem, então... Mas é! Não, olha, o disco que me bateu e mudou minha música e me fez seguir a música foi o primeiro dos Beatles, né? Isso foi o que fez com que eu me unisse no colégio ao Aramis, ao Elide, tudo, e formássemos a nossa banda. E vivemos dela durante 10 anos, né? Foi o que... E depois, conhecendo os Beatles, vendo a função do George Martin, trazendo a música com uma qualidade, um acompanhamento com uma qualidade maior que as bandas que até então existiam, quer dizer, ele misturou cordas com rock, em suma, e fez uma diferença que para mim, depois de um certo tempo, ficou difícil falar que Beatles era rock, né? Acho que eles estavam acima disso.
né? Mas foi o que mexeu comigo. É, o George Martin sempre falava que o sonho dele era ver o Paul compor uma sinfonia, né? Compor uma opereta, né? Exatamente, exatamente. Ele Eu vi uma entrevista falava dele que o Abbey Road era quase isso, né? Aquele lado B do Abbey Road. exatamente. Eles tinham, eu acho que a grande, não sei se a história é verdadeira, mas foi o que eu conheci na época, que o Jorge Martin estava meio que encostado dentro da gravadora, dentro da EMI, e quando ele pegou os Beatles e começou a fazer as experiências dele, e junto aquela mudança dos cabelos e da roupa que o Brian Epstein botou e tudo, veio uma revolução de vestimenta, de, de, de imagem do homem nova, né? Porque era com aquele cabelo, meu irmão falava, isso tudo viado, né? Mas Agora, era, mudou a história da música no mundo, com certeza. sim. Agora você, você vai para o Som Livre e você trabalha com João Araújo e Ezequiel Neves. Como é que era isso? Ah, Ezequiel era um louco de uma criatividade absolutamente genial. Ele não tinha uma reunião que ele não se destacasse gritando. E, eu lembro quando o João falava alguma coisa que ele gostava, ele dizia: você é louco, João. Ele era uma pessoa muito criativa e foi o cara que convenceu o João, ele e Guto, a fazerem Cazuza gravar, né? E Você o João estava tinha. lá? Hum? Você presenciou isso ou não? Presenciei, nós fomos almoçar num restaurante que eu não vou lembrar o nome, no Leblon, e o Ezequiel e o Guto tentando convencer o João e acreditando e mostrando para o João que a genialidade do Cazuza, e o João falava: não, eu tenho muito medo, vai parecer para o pessoal da Globo que eu estou colocando meu filho aqui para poder ajudar, que eu estou gastando dinheiro. O João era muito preocupado com essas coisas, né? E acabou que os dois convenceram e Cazuza virou aquela unanimidade. Agora, me contaram que as gravações da Nação Livre varavam à noite, né? Como é que eram esses momentos? Eu saía de lá 4, 5 horas da manhã. Eu nunca Nossa. esqueço que eu ia comer num restaurante em Copacabana que uma vez um dos mestres falou: o senhor estragou muito a nossa noite. Porque eu chegava na hora que eles iam jogar futebol no aterro do Flamengo. Quando eu entrava, acabou o futebol, né? Eu não era comida, mas eu estou aqui até hoje, quer dizer. É. Mas por quê? Assim, vocês esperavam baixar a inspiração e saíam gravando, faziam experimentos? Talvez tenha sido. Eu, apesar de não usar drogas naquele tempo, foi a maior quantidade de droga que eu vi na minha vida, né? Com os grandes músicos de nosso país e que talvez tenha dado uma criatividade absurda aos arranjos que eles fizeram, né? Eu acho que não tem problema nenhum de se falar que Robson, Lincoln e outros músicos eram apreciadores do. É, não. É. E aquilo ficava. Eles falavam muito que quando iam gravar comigo, porque eu ficava exigindo deles muito até de madrugada, até tarde, eles iam maxiar, né? Então, eu não sei até hoje se eles estavam me ofendendo ou elogiando. Agora, tem pelo menos, entre os vários discos fundamentais que você fez da música brasileira, tem pelo menos dois que eu queria que você falasse com mais carinho. Que é o Robson Jorge e Lincoln Olivetti, que eu acho que é um disco que definiu toda uma sonoridade, né? E confirmou a genialidade desses dois músicos. E Foi. o Lança-Perfume da Rita Lee, né? O Saúde. Eu comecei no Saúde. Saúde. Tá, desculpa.
O Robson e Lincoln foi... Quer dizer, eu conversei com... Não, mas Marcos Mainar falou que a gente está conversando, que eu estou conversando com o maior diretor artístico, o mais importante diretor artístico do Brasil. Ele é que me levou para a Poligram, ele é que abriu. Eu estava no México quando ele me falou: você vem para cá, você vai ser o diretor artístico da companhia. Eu falei: mas eu estou no México, por causa dele que eu estava no México. E acabou que ele que me colocou lá na Poligram. É um grande amigo. Mas o Robson e Lincoln, como é que foi? Eu era apaixonado pelos dois, musicalmente falando, e pedi para o João para fazer. Eu queria fazer uma sequência de discos instrumentais na Som Livre, né? O João falou: olha, desde que o estúdio está aí, a Som Livre tinha 6 estúdios, você pode usar os estúdios, conversa com os músicos e para eles não cobrarem, né? Vamos fazer uma coisa de... Primeiro fazemos Robson e Lincoln, depois fazemos o Márcio Montarroio, depois fazemos Serginho Trombone e tudo. Bom, e foi assim que começou o disco do Robson e Lincoln, todos tocando sem cobrar, né? Até 5, 6 horas da manhã no estúdio. Eu gravei, mixei e realmente até hoje a sonoridade me impressiona. Eu acho que talvez por ficar muito tempo dentro do estúdio eu consegui tirar do estúdio da Som Livre uma sonoridade muito boa, né? Modéstia à parte, o disco tem uma sonoridade fantástica. E os dois eu lembro quando eu estava fazendo o Saúde, né, mixando com o John Luongo em Nova York, eu falava para o John Luongo, eu estava com uma cópia de monitor do Robson e Lincoln, e eu falava para ele: eu queria que você ouvisse um disco que eu estou fazendo lá no Brasil. E ele, meio sem paciência, falou assim: tá bom, deixa aí, daqui a pouco a gente ouve. Não, e passou o primeiro dia, passou o segundo, até lá pelo 10º dia ele falou: tá bom, bota essa fita aí para a gente ouvir. E aí, quando eu não lembro qual foi a música, não sei se foi Baila Comigo, não sei, quando entrou, ele parou e falou assim: eu não podia imaginar que existisse esse tipo de pop no Brasil, esse tipo de banda no Brasil. Que coisa maravilhosa, ele ficou fascinado, né? Então, talvez o disco não tenha vendido o que ele merecia, mas ele é antológico. Você tinha noção que você estava fazendo os discos mais importantes que é um dos discos mais importantes da música instrumental brasileira, e é um disco até hoje cultuado, né? Eu acho que a sequência, infelizmente, o Márcio Montarroio não quis fazer a sequência, talvez porque estivesse cansado de maxiar muito ali. Mas ele não quis e parou ali no Robson e Lincoln, né? Mas eu não tinha noção do alcance que ele ia ter durante esse tempo todo, né? Quer dizer, ele até hoje no meio de músico, meio que a bíblia dos grandes músicos, né? Então, Agora, o Saúde é curioso porque é uma confirmação. Eu sempre tenho uma ideia que, assim, a Rita Lee, na época do Tutti Frutti, ela era, obviamente, muito importante. Mas parecia ser só uma das pessoas da banda, assim. Ela era a vocalista. A partir do Lança Perfume e a partir da entrada do Roberto Carvalho, pelo menos na minha concepção, ela vira a Rita Lee a popstar, né? A superstar, a mulher que vai pra frente, né? E aí você faz do Saúde. Como é que foi essa parceria? A pegada do Roberto, a união da música do Roberto com a letra da Rita. O Roberto tinha um lado latino que fez uma marca para a Rita. Ele chegou a ser muito injustiçado durante um tempo, mas Roberto, o sucesso da Rita Lee se deve metade a Roberto Carvalho. Ele é um cara com um bom gosto musical, ele tem uma forma de compor que casou, além dele ter casado com ela, casou maravilhosamente, musicalmente, com os dois, né? Para os dois, né? Acho que foi a grande... Nós fizemos o Saúde, fizemos o Flagra, né? Que foi Fantástico. E é o disco mais vendido dela, né? O recorde de venda é o Flagra. E depois fizemos o On The Rocks, que foi meio que uma desilusão para todos nós, que nós gravamos nos Estados Unidos, ficamos maravilhados com a execução dos músicos de lá, né? Com a qualidade do pessoal do Toto e tudo mais.
E aí, quando chegamos no Brasil, a gente reparou que só tinha Rita, o Roberto não tocou. Praticamente, ele só fez o solo do Desculpa Away. E ele entrou em depressão por causa disso. Sério? É, quer dizer, nós ficamos... na realidade, a gente ficou chocado com a qualidade dos caras, tanto o Batera como o Abe Laboriel, como o Steve Lucas, como... Nós ficamos, assim, sem reação, né? Porque a primeira música, que foi o On The Rocks, o arranjo era do Roberto e o Eric Bullen escreveu o arranjo, né? Eu fiquei antes 10 dias em Los Angeles com o Roberto e o Eric escrevendo os arranjos. Quando os músicos tocaram, a gente é acostumado no Brasil a passar a música várias vezes e mexer aqui, mexer lá, e coisa e tal, não sei o que, passa de novo. Eles tocaram a música devia ter 4 minutos, e nós ficamos olhando um para a cara do outro e falar o quê? Eu não sei o que falar, está ótimo, está maravilhoso, está maravilhoso. E eu lembro que o Steve Lucas veio na técnica e falou, posso fazer um solo? Aí um olhou para a cara do outro, eu, Rita e o Roberto, pode. Né? Ele foi para dentro do estúdio, fez um solo, um absurdo. Voltou para a técnica, ouviu e falou assim, eu faço melhor. Aí eu virei para o Humberto Gatica, que era um engenheiro, e falei para ele assim, guarda esse que ele fez. Aí o Gatica, não se preocupa, eu vou apagar, ele vai fazer melhor. E fez o antológico solo do On The Rocks, que falou, que isso? Cara, que é isso, né? Quer dizer, os caras estavam um ponto mais à frente da gente. E rock é a música deles, né? Por que você acha essa diferença entre o músico brasileiro, o músico de estúdio brasileiro e o músico de estúdio americano, assim, que normalmente, eu lembro do Vini Colaiuta, era um cara que cobrava por hora. Falou assim, olha, você me tem por 1 hora, eu toco de mambo a heavy metal. Eles depois de um certo... Quando eu peguei, quando eu fui gravar lá, era coisa de $2.000 por música para cada um. Mas assim, eram 4 minutos. Eles passavam a música e acabou, ficava. Né? Era uma qualidade musical que eu acho que se deve à quantidade de universidade de música que existe lá. Quer dizer, eles levam música muito a sério. Talvez até por causa das trilhas de cinema que já começaram a serem feitas na década de 40, 50 e tudo. Depois com o jazz, né, que o negro trouxe para dentro dos Estados Unidos e virou uma marca de música fantástica que foi, aos poucos, virando o que a gente conhece hoje como rock, né? Little Richard, né? Chuck Berry. É impressionante a qualidade desses caras. Nós chegamos, digamos, não tarde, mas assim, o rock no Brasil, que era muito ingênuo lá no início do Roberto Carlos, ali na época da Celi Campelo, era muito bobinho e tudo. Os caras lá estavam fazendo coisas muito pesadas já. E eu acho que foi isso, eu acho que é isso. Eles saíram na frente. Sim. Mas em samba nós somos melhores. Com certeza. Eles não têm Zeca Pagodinho, né? Jamais não tem. Agora, o Maná te leva para Polygram e você faz alguns discos de sucesso e discos antológicos, né? Que é a Bethânia cantando o Roberto, o Caetano fazendo Fina Estampa, a Simone lançando um disco de música natalina, que não era, né, exatamente uma tradição, né? Eu lembro quando a gente fez a festa de lançamento do disco da Simone, que quem apresentou foi o Jô Soares, e tudo no jardim da Polygram, né? Então, uma festa linda com as meninas cantoras de Petrópolis, as 40 meninas, tudo quanto é programa que a Simone iam, as 40 meninas iam, né? E aí o presidente de uma grande gravadora me abraçou, de outra gravadora, e falou: adoro essas festas da Polygram, mesmo sabendo que disco de Natal não vende. E foi aquele que eu
Eu lamento que o Brasil não faça mais, porque na América, todo ano, né? Todo ano algum artista grava um disco de Bom, tem aquela, não sei, acho que dá pra gente contar sem dizer os nomes, né, daquele que falou do disco da Bethânia cantando Roberto, essa baiana aí não vai vender nada, né? Hein? O disco da Bethânia cantando Roberto, aquele famoso executivo que falou, essa baiana aí não vai vender nada. Teve isso, teve isso. Foi um executivo da Globo. Mandou um bilhete para o Boni. A gente guardou, eu acho que o Marcelo Castelo Branco guardou esse bilhete durante um tempo, porque, assim, como é que ele falou? Não é essa baiana, não. Essa mulher não vai, Isso não era vai vender. bruxo, né? Essa velha, não era? Uma coisa assim. É, mas foi ofensivo. Foi Foi. ofensivo. E aí o Mainar convida esse cara para ir lá na Poligram. E aí começamos a conversar com o cara e dando uísque para o cara. E eu sei que chegou uma hora que o cara estava dançando com o disco. E ele falou, eu errei, eu errei. Sabe o que eu acho mais importante nesses trabalhos? É que assim, você conseguiu fazer um trabalho popular, popular no sentido povão, mas altamente sofisticado, né? Não é assim, gravado de qualquer jeito. Mesmo o Caetano cantando músicas em espanhol, músicas populares, né? Músicas que a gente poderia ser considerada cafona, mas você deu um tratamento ali que virou algo de classe, né? Como é que foi esse desafio? No caso da Bethânia, ela entrou um dia 10 horas da manhã na minha sala, toda de branco, e falou, meu último disco foi um fracasso, vocês são novos aqui, eu queria saber se vocês vão querer que eu continue na companhia. Eu falei para ela, é uma coincidência você falar isso e vir aqui, porque eu sem que você saiba, eu sugeria há 2 semanas atrás que para essa companhia que estava em quinto lugar, a Poligram, se você gravasse um disco comercial, você ia salvar essa companhia. Ela falou, o que você chama de disco comercial? Eu falei, você gravaria Roberto e Erasmo? Ela falou assim, eu posso escolher o repertório? Eu falei, pode. Levantou, me deu um beijo e foi embora. Aí começa uma sucessão de bons erros. O arranjador que havia sido chamado para escrever as cordas e metais e tudo, sumiu. E aí o Guto entra na minha sala em pânico, falando o Chiquinho, que era o Chiquinho de Moraes, veio para o Rio e sumiu. Né? Aí a Selma Reis, que tinha acabado de chegar de Londres, tinha gravado com um cara chamado Graham Prescott, ela falou assim, por que vocês não gravam com Graham Prescott? Aí eu fui para a sala do Maná e falei, olha, ela está sugerindo, eu não conheço o Graham Prescott. O Maná falou, não, lá na Sony a gente fez, acho que Fábio Júnior com ele e tudo. Bom, em suma, o Graham Prescott não tinha a menor noção de quem era Roberto Erasmo Carlos. Quer dizer, ele escreveu arranjos totalmente diferentes do que talvez o Chiquinho fizesse, né? Aquela cavalaria rusticana que ele fez no Fera Ferida, aquilo ali é uma genialidade fantástica. Ela foi abertura de uma novela, Emoções foi tema da Coca-Cola, e as canções as canções que você fez para mim virou número 1 em rádio. Quer dizer, 3 músicas explodiram na saída do disco, né? Foi uma surpresa para todo mundo e para nós foi maravilhoso, porque a Poligram ali botou a cara, ela estava quietinha e tudo, né? Triste, né? Muito bom, foi muito bom. O Caetano, como é que foi? Caetano, nós fomos para... Caetano queria sair da companhia por causa da atitude de um diretor da gestão anterior. Aí fomos eu, Mainari, e acho que, não sei se o Ricardo Moreira ou o Zé Celso, não lembro, fomos até Salvador para convencê-lo a ficar na companhia. O louco do Mainar pegou o contrato e falou assim, está aqui seu contrato. E rasgou. Você é livre, mas nós queremos você. O Caetano ficou. E aí, naquele papo, na casa dele, ele tomando Coca-Cola e a gente tomando uísque,
nós falamos, o Maná falou, por que você nunca gravou um disco em espanhol? Ele falou, eu fico pensando e tudo. Aí começamos, né? Aí, disco espanhol, eu apresentei ele ao Mugi, que para mim sempre foi um dos maiores engenheiros desse planeta aqui, e ele, essa união das grandes músicas com Jaquim Baranebal arranjando e com a sonoridade que o Mugi trouxe, criou uma barreira, criou uma divisa entre o passado e o futuro da Poligram, né? Quer dizer, deu certo. Sim. O J. Fênix está te perguntando como é que foi a experiência de trabalhar com Raça Negra e como é que era a relação com José Homero Betil. José Homero, eu não lembro. O Raça Negra... O Homero era empresário do Instituto de Chororó, não era? Zé Homero. Sempre foi ótimo. Zé Homero era um cavaleiro, era um cara maravilhoso. Cuidava de Chitão Chororó como se fosse filho dele, né? Era um cara muito sério, de repente sumiu, foi para a fazenda, nunca mais voltou. Mas era Raça Negra. Eu sugeri, engraçado isso, eu sempre sugiro que grave Roberto Erasmo. E deu certo, né? Mas eles tinham, o Raça descobriu um formato para fazer samba que era diferente de todo mundo, né? Porque tinha uma levada pop, mas tinha um quê de samba que só eles para fazer aquilo, né? Mas a batida da bateria não era samba, né? Mas tinha um muito boa aquela mistura que eles faziam. Agora, você vai para a Poligram também e você pega uma dupla chamada Sandy Júnior, que era uma dupla infantil, e você faz essa transição, né? Essa coisa, você fez eles envelhecerem de acordo fez a música deles envelhecer de acordo com a idade deles. O nosso desafio era torná-los pop, né? E acho que a gente conseguiu. Foi muito engraçado que Sandy Júnior foi um dos primeiros shows que eu fui quando cheguei na Poligram. E quando o pessoal falou, sábado agora tem show numa casa no Rio chamada Scala, tem show de Sandy Júnior. Eu falei, aquela dupla infantil? Nossa, mas show de criança é muito chato. Mas tínhamos que ir, né? Sandy Júnior era filho do Chororó e tudo, né? Quando nós chegamos no Scala, o show era de uma qualidade assim, impressionante. A Noeli, que era quem tomava conta de toda a parte de visual, tudo, ela tinha um bom gosto que não deixava ficar aquela música infantil boba, né? Sim. Eu lembro que quando a gente começou a fazer a Xuxa, lá atrás, a gente dizia assim, a gente não pode gravar música imbecil, não pode ser música infantil imbecil, nós temos que tentar fazer música pop, né? E deu certo com ela também, mas Sandy foi o talento dos dois e o crescimento do Júnior é inacreditável, o crescimento musical, né? Como é que você se preparou para a mudança de vozes deles? Pois é, não foi. Todo mundo me pergunta isso, mas ela conseguiu contornar. Dizem que na mulher é bem menor, né? Como ela era lead vocal, a gente passou assim batido por aquilo, né? E ele fazia a segunda voz, sofreu um pouco, mas nada que fosse prejudicial à sonoridade e às músicas, né? Sim. Mas a gente chegou a gravar 2 discos num ano só, não? Ou sempre foi um disco a cada ano? Eu acho que gravou quando a gente fez o ao vivo no Maracanã, acho que foram 2 discos, porque teve o filme, se não me engano. Sim. Acho que teve o filme junto, que foi... Eu acho que o filme, para mim, na minha opinião, foi um equívoco, mas
Eles naquele ano saiu o Maracanã e saiu tô tentando lembrar o nome do filme, Aquária, né? Aquário. Aquária, Aquário. João Marcelo Bosco lhe pergunta como é que foi gravar a Rita Lee com músicos americanos. Já respondemos, João. E a Lisa Calil pergunta se você acha que hoje uma dupla como Sandy Júnior faria tanto sucesso. Eu acho. Eu acho que a gente tem muito pouco ídolo, quer dizer, tem pouco, talvez hoje nenhum ídolos como lá atrás aconteceram, revelados por especiais que Plunk de Zoom, Turma do Balão Mágico e tudo, quer dizer, acabou que esse é um setor da música que não está tendo investimento no Brasil. Não sei se as pessoas não estão ligadas nisso, mas você vê que às vezes o SBT pega uma novela, arrebenta, né? Então, com audiências impressionantes para o SBT e para as televisões, e ninguém fala numa trilha estourada, tinha que ter, né? Eu acho que seria uma aposta. Se eu tivesse numa multinacional, eu faria uma aposta, com certeza. O... Existe Axé Music antes e depois de Max Pierre, né? Você tirou um pouco aquele excesso de agudo nos teclados, né? Eu tinha Aquela uma, coisa. eu lembro que quando eu estava na Som Livre, quando o João Araújo acabou com o cast, né, que ele começou a ficar nervoso com alguns artistas, e aí o Netinho teve lá na minha sala e mostrou o disco junto com o produtor dele, e eu falei: era uma pena que aqui o João tenha terminado com o cast, porque você seria um artista que nós contrataríamos. Acabou que quando eu chego na Poligram, está lá o Netinho, né? E foi uma, uma loucura a explosão dele ao vivo, vendeu um absurdo. Aquela música Menina também foi um sucesso absurdo. E aí começamos, né, a ter sorte que a vida nos leva, assim, por exemplo, a Sony começa a achar a Ivete sem graça. E aí vou eu com minha mulher assistir Ivete no Canecão. E ficamos chapados com aquela mulher linda e cantando, e ela usava uns terninhos, né? Ficava meio duro assim, mas saímos para jantar com ela, ficamos amigos, quer dizer, e aí começamos, né, fazer uma aposta no o Jonga, que era o produtor da banda. Nas diversas reuniões que tivemos, eu falei: a gente tem que fazer mudanças na música baiana, temos que fazer. E o grande barato é que a gente mandava para os Estados Unidos para mixar, pelo menos 90% do que a gente fazia. Tivemos muita sorte com o Tchan também, né, que foi maravilhoso. O Paulinho da Viola, dizem, eu não sei se isso é verdade, mas o Paulinho da Viola parece que falou: por trás das bundas tem um samba de alta qualidade. Mas foi a quantidade de artistas, nós dos 30, que era a média, pelo menos 12, 14 eram baianos, né? Foi uma fase, tudo disco de milhão, né? Tudo disco de... A gente gravava em estúdio, depois gravava ao vivo, 1 milhão. Era um negócio impressionante como o mercado era bom, né? Putz, nem me fale. Agora, o que você acha? O que, entre aspas, atrapalhava a absorção total da música baiana? Era o arranjo? Era a percussão mais alta? Eu acho que era talvez a falta de ter, no caso do Netinho, o Guto deu umas mexidas, quer dizer, tinha um grande arranjador, produtor, que começou a mexer nas harmonias e começou, né? No caso da Ivete com a banda Eva, era muita reunião em Salvador, e eles ouviram, né? A gente falando: nós temos que tirar um pouco do excesso e repertório, né? Escolhendo, tivemos muita sorte no repertório. Eu acho que para mim a Bahia
deveria... A música baiana, para mim, seria o pop brasileiro de exportação. Mas não conseguimos. Talvez porque isso é um problema que o Brasil tem, Sérgio. Que é um problema, entre aspas, né? Porque o Brasil é um país continental. Então, os artistas, quando fazem muito sucesso aqui, eles ganham tanto dinheiro viajando pelo Brasil que não tem como sair para começar uma vida nova fora, né? Para acordar às 6 horas da manhã para ir para a rádio, coisa toda. Então, acho que a gente nunca conseguiu fora com a bossa nova, né? A gente nunca conseguiu ter uma música que eu acreditava que a Bahia seria forte lá fora, né? O John Paredes do New York Times, ele achava a Axé Music muito frenética pro gosto americano, né? Mas se você reparar, quase todos os dias tinha uma romântica que se eu não te amasse tanto assim, né? Tinha umas músicas que a gente colocava para segurar um pouco o frenetismo. Você acha? É verdade, já me contaram que essa música o Herbert tinha oferecido inicialmente só para contrariar, e aí o disco tava. O vídeo, eu vi essa história, o disco já estava completo, aí o Jorge Davidson falou: ah, não, no próximo a gente vê se a gente grava, e aí a Ivete acabou gravando. Olha que loucura, igual Sozinho, né? Sozinho o Peninha fez para o Fábio Júnior, né? Não quis gravar. A Lisa pergunta se você acha que o funk vai ter essa mesma dificuldade do axé, em termos de absorção pelo mercado internacional? O funk? É. Eu acho que o funk do Brasil teria que ter um banho de loja, que é o banho de loja que a Bahia teve. Eu acho que teria que se fazer mistura com bons ou melhores músicos e ter uma sonoridade mais, entre aspas, internacional, que o funk de lá tem, né? Sim. Mas eu sempre falo, quando a gente está discutindo sobre funk e tudo, conversando sobre o fenômeno e tudo, eu tentaria fazer alguma coisa nova no funk, né? Misturando alguns músicos e botando talvez músicos de outros estilos, em suma, fazendo experiências ali. Marcelo Castelo Branco me corrige, que o Herbert fez para uma mulher cantar e aí foi oferecida para a Ivete. Quem? Marcelo Castelo Branco. Eu não vou discutir com o Marcelo Castelo Branco, não. Eu entendi a pergunta. Ele falou que Se Não Te Amasse Tanto Assim, o Herbert fez já pensando numa mulher cantando, e aí eles ofereceram para a Ivete. Foi, que eu me lembro era isso, que foi oferecido para a Ivete, e ela até há pouco tempo falou, você ficava falando o tempo todo, grava uma romântica, grava uma romântica. E essa música foi perfeita, né? Foi. Eu lembro que no show que a gente gravou no Fonte Nova, quando ela entrou cantando Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim, o estádio explodiu. No meio da música entrou a Sandy, eu achei que o estádio ia desabar. Caramba! Eu nunca tinha visto um retorno do público tão forte como aquele. Foi um negócio impressionante. Tão forte, que o microfone da Sandy tinha mais público que a Sandy. Nós tivemos que refazer a voz dela. Você vê como é que é uma música. Outro caso de um artista que você pegou e jogou num patamar muito superior foi o Zeca Pagodinho, né? Foi, que virou um grande amigo, é meu amigo, amigaço meu. A gente se fala 2, 3 vezes por semana e a gente estava nessa época, tentando colocar 3 ou 4 estilos novos dentro da Poligram, e eu tinha visto o sucesso dele na RGE, que foi quando eu estava na Som Livre, ele vendeu 1 milhão de discos na RGE. E aí eu falei, olha, a gente podia tentar o Zeca. E alguém falou, não, mas ele fez um disco que não funcionou. Eu falei, não, eu acho que a gente, com ele, vai fazer funcionar. E os discos eram muito mal
produzidos os discos dele, né? Sim. Com aquela teoria que disco de samba tem que começar às 10 da manhã e acabar o disco inteiro às 6 da tarde. Então, eu chamei o Rildo Hora, bati um papo, eu falei assim, eu queria, Rildo, que você desse ao disco do Zeca o mesmo padrão que você deu para os discos do Martinho do início, que são, para mim, discos antológicos de samba. Sim. E o Rildo falou, mas aí o que você quer é instrumentinos, cordas? Eu falei, exatamente, mas isso é muito caro. Eu falei, pois é, nós estamos querendo que você... Aí ele conta que virou para a mulher dele, depois em casa, falou assim, acho que a música ainda tem chance, o samba ainda tem chance. Foi uma explosão, né? O Zeca foi... Principalmente os dois acústicos, né? Sim. Você acha que fazendo uma pensata aqui, você tem uma... Porque eu lembro que o Bezerra tinha esse tratamento, né? Era tudo meio... Não vou falar meio jogado, mas era sempre a terceira opção ali da gravadora. Tinha todas aquelas canções geniais, mas você via que o instrumental, né, a qualidade de som não era tão boa. Né? Eu acho que eles deviam achar que o Zeca também seria outro Bezerra, assim, né? Exatamente, quer dizer, não existia preocupação no samba com qualidade sonora que existia para o rock, para MPB, né? O cuidado não existia. E eu acho que essa foi a grande virada do Zeca. E uma outra coisa, assim, que é uma grande sorte, que foi ter pessoas dentro da companhia que acreditaram, que é o Marcelo, o Castelo Branco, o Mainar, né? Depois o Ébolo e tudo, mas essa escalada com não só o samba, né? Com tudo dentro da Poligram, esses caras foram primordiais. Né? Eu estava ali só para falar, olha, eu faria assim. Né? E eles, graças a Deus, acreditaram. E tivemos todos muita sorte. Né? E quando é que você vai fazer o disco de Seresta do Zeca? Ah, rapaz, é sonho. É sonho do Paulão, é sonho meu, é sonho do Zeca. Qualquer hora dessa aí a gente, né? Porque ele tem um repertório fantástico, né? Ele conhece como poucos, né? Muito. Ele conhece muito o músico, é impressionante. Você fala alguma coisa, você fala em Orlando Dias, ele sai cantando. É impressionante. O conhecimento, a paixão por música que ele tem é inacreditável. Né? E agora gostinho, né? Uhum. Eu lembro que quando eu fui te visitar já na Universal, tinha a geladeira do Zeca, né? Com as bramas dele. Exatamente. Ele entrava na minha sala às 10 da manhã, ele me chama de Pierrot, né? Pierrot, vamos tomar uma cervejinha? Vamos. A figura. Max, hoje sem aqueles grandes orçamentos de gravadora, ainda é possível fazer um disco bom? Ainda é possível fazer um disco bem gravado? Qual o segredo? Olha, eu acho que hoje a gente tem... Eu vi essa frase antes, eu falei assim, vou usar com sério. A gente tem muita informação e pouca formação. Né? Eu acho que a música, a tecnologia que está sendo disponibilizada para as pessoas sem talento para fazer arranjos e tudo, está levando a música para um caminho muito ruim. Quer dizer, a música mais executada no Brasil hoje é muito ruim. Né? Eu acho que a hora de fazer uma mudança seria exatamente agora. Né? Você trazer de volta grandes arranjadores, descobrir grandes novos talentos que existem. Né? Se você sair pelo Brasil, você vai achar um novo Caetano, um novo Gil, uma nova Gal Costa, com certeza. Né? Tem que buscar. Né? A gente lá atrás tinha o que a gente chamava de olheiro, que eram os representantes comerciais, que falavam, vem, corre aqui, porque vai ter um artista aqui que está bombando. A gente ia lá e era o que a gente chamava de olheiro. E a gente dava um tratamento refinado, que eu acho que hoje falta. Né? Hoje você não tem mais um Lincoln Olivetti, você não tem mais um César Camargo fazendo arranjo, você não tem muito pouco Julinho Teixeira, quer dizer, são caras fantásticos, são grandes arranjadores
e que mudavam a cara de uma música, né? Acho que valeria a pena apostar numa música de alta qualidade no Brasil e descobrir uma nova MPB, né? Sim. Tem algum artista novo que você gosta, não? Assim, deixa eu pensar bem aqui, quer dizer, um artista novo. Rapaz, tem aquele, eu esqueci o nome dele, mas não vou lembrar, é muito bom. Não. Mas no samba tem um menino chamado Mosquito, muito bom, muito bom. Ouvi falar de um chamado Douglas. Sim. Não conheci pessoalmente, mas todo mundo no Companhia dos Técnicos está falando para mim, Max, atenção, atenção. Né? Sim. O Mosquito lançou um disco pela Warner, não foi? Hã? Ele lançou um disco pela Warner, eu acho. O Douglas? E o Mosquito? O Mosquito foi pela Sony. Foi Sony? Distribuído pela Sony. A Paula Lavigne é que fez o disco e distribuiu pela Sony. É muito bom, ele é muito bom. Agora, deveriam insistir como a gente insistiu com vários outros, né? Com a GP, com o Dicró e tudo. Ou seja, falta essa continuidade que a gravadora dava também, né? Exatamente, Exatamente. A gente lá atrás, o AGP foi um cara que teve uma explosão na Continental, teve uma queda brutal, nós levamos ele para Som Livre, teve outra explosão, né? E aí depois acabou falecendo. Mas o Dicró, a mesma coisa, quer dizer, e o Zeca está aí até hoje, né? São 2000, não foi, não, 94 até hoje. Que é o Samba para as Moças, né? Hã? Que é o Samba para as Moças, né? Que ele grava em 94. Era o Samba para as Moças, que é maravilhoso, maravilhoso. E ele é uma pessoa que impressionante a personalidade. É engraçado quando ele fica nervoso e tudo, mas assim, a paixão pela música é inacreditável, né? Muito legal, muito legal. O Lisa Calil perguntou o que você acha da era das parcerias? Essa coisa do featuring, né? Essa coisa do featuring, né? Que sempre tem um cantor e vem alguém fazer um... Eu acho legal você ter como convidado no disco, mas não ser a música de trabalho. Porque às vezes o artista vai fazer um Faustão e o outro está com um show no Nordeste e fica aquela coisa aquela hora da música, ele fica cantando a voz lá do... Mas é legal você ter esse tipo de parceria, né? Mas eu sempre buscava uma música alternativa, quer dizer, mesmo que com o dueto explodisse em execução, tinha sempre uma outra do artista sozinho, né? Até mesmo para você reafirmar o talento do artista, né? Exatamente, exatamente. E Mas, você Max... Não, pode falar. Não, e você só enriquece o dueto, né? Quando você tem... quer dizer, quando o disco acontece com uma outra música, dentro que o cara descobre que ali tem a participação do fulano, é uma satisfação grande, né? E tem previsão, agora com essa coisa da pandemia, tem previsão para o disco ao vivo do Zeca lá? Era o Botequim, não era? A gente está pensando, né? De fazer lá no botequim dele, né? O filho dele o Dudu, deu uma ideia fantástica, né? Se não fosse filho do Zeca, eu ia dizer que era minha, mas uma ideia muito boa que nós vamos tentar fazer. O Zeca gostou muito. O Dudu é muito talentoso. Pode falar a ideia, não? Tá bom. Deixa quieto. Não estraga a surpresa. Mas, Max, muito obrigado pela entrevista. Você é de uma generosidade, de uma inteligência, de um amor pela música que não dá para traduzir em palavras, assim. E
para mim, estar entrevistando você é uma honra que eu vou guardar para sempre. Obrigado, Sérgio. A honra é minha, rapaz. Eu sempre fui seu fã. Lia tudo que você lia. Somos fãs. Muito obrigado, Max. Um abraço. Beijo para você. Você também.